A paz do Senhor, em nome de Jesus. Em português, o nome seria dito Jesua. Nós chegamos ao nome Jesus, depois que traduziu-se o nome Yeshua, do hebraico para grego, que é Iesu, ou Jesu, e depois para o latim, que é Iesus, e se tornou Jesus. Se o nome tivesse sido traduzido diretamente do hebraico para o português, seria Jesua, onde o S tem som de Z. Existem, segundo a palavra de Jesua, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, dois pecados. Um pecado é a idolatria. Não adorar, adorar seria reverenciar com o coração e com a mente e com o espírito ao Criador do universo e dar culto a qualquer outra coisa, não importando se essa outra coisa é um ser humano, um animal ou outra criação do nosso Deus. Quando eu digo Deus, eu estou dizendo com todas as letras maiúsculas, como no tetragrama sagrado, que traduzido para o português se diria Jeová ou Jeová. Ou seja, existe o Criador do universo, Jeová, e existe o seu Filho unigênito, Jesua. O batismo de Jesua é o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Esses três seres, essas três personalidades, constituem um só Deus e Criador do universo, o que é chamado na cristandade de mistério da Trindade, pois está além da compreensão do ser humano conhecer o que seja um ser trino e que não pode ser sem suas personalidades. A primeira personalidade, o Pai Celestial. A segunda personalidade, o Cristo Jesua. A terceira personalidade, o Espírito Santo de Deus. A santidade pertence ao Senhor. Pelo seu Espírito, temos a revelação do batismo de Jesus com o Espírito Santo e com fogo. Aqueles que são batizados com imposição de mãos são batizados com o Espírito Santo e com fogo, e este é o batismo de Jesus, ou de Jesua, como preferimos falar, nós que somos brasileiros. Além do pecado da idolatria, que seria adorar qualquer coisa além de Pai, Filho e Espírito Santo, existe o pecado de não amar o seu próximo. O próprio Senhor Jesua nos disse a parábola do samaritano. O que diz a parábola do samaritano? Estava um homem judeu, filho de Israel, Isaque e Abraão, caído
após ser atacado por ladrões, e passou por ele um sacerdote e não o ajudou, outro israelita e também não o ajudou, e até mesmo um rabino, ou seja, um mestre das Escrituras, passou por ele e não o ajudou. Finalmente, um samaritano, que era considerado impuro por suas etnias misturadas, passou por ele, viu que ele necessitava de ajuda, o levantou, levou até uma estalagem, uma estalageria, um lugar para dormir e se alimentar, e ali pagou tudo para que ele se restabelecesse. E não se restabelecendo ele a tempo do samaritano ir embora, disse que se deixasse qualquer dívida, ele pagaria. Após isso, Jesus perguntou aos discípulos que o ouviam: quem vós julgais que era o próximo daquele homem que estava caído? E forçosamente os que tinham entendimento tiveram que dizer: o samaritano. E então Jesus disse: vai tu e fazes o mesmo. Imagina, para um judeu dizer que é para ele fazer o mesmo que um samaritano, a princípio é pegar os que estão caídos e levantá-los, pagar as suas contas se estejam devendo e também ajudá-los a se restabelecer. Mas os judeus julgariam secundariamente que isso seria se misturar com as gentes, se tornar também como os samaritanos, que eram uma parte do reino de Israel que sofriam o preconceito daqueles que estavam ao sul. Vejam, irmãos, o Senhor Jesus coloca então que existe dois pecados. Um pecado é a idolatria e o ateísmo, cultuar outros deuses e não cultuar a Jeová. E o segundo pecado é não amar ao próximo como a ti mesmo e não fazer ao próximo o que você gostaria que fizessem a você. Ele ainda diz que toda a lei e os profetas estão nesses dois mandamentos, porque Jesus nos disse que não veio para abrogar a lei, ou seja, para torná-la nula, mas para fazer com que nós compreendêssemos que cada palavra ditada a Moisés por Jeová, cada palavra escrita na Bíblia pelos apóstolos e até mesmo pelo discípulo desconhecido, que é o escritor da carta aos Hebreus, foi dado para nós, para que nós soubéssemos aquilo que Deus ama e aquilo que Deus tem ojeriza, para que nós mesmos fôssemos buscadores e trabalhadores de ser perfeitos, como é perfeito o Pai que está no céu, e também de chamar apenas a Jesus de mestre. Se vós tendes falhado em qualquer uma dessas ordenanças, pelo Espírito Santo de Deus, que é um, pelo Pai Celestial, que a tudo criou, que é um, e em nome do seu Filho Jesus, que é um, e os três sendo um, ou seja, por um, eu vos conjuro que vos arrependam. Arrependam-se. Muitos têm dito que o tempo tem chegado e que nós passaremos por eventos que não deixarão mais pedra sobre pedra nesse planeta. Eu, que sou apenas um profeta e apóstolo, apenas o 12º escolhido pelo Pai, para estar à esquerda do meu mestre Jesus, no fim dos tempos, venho dizer para vós: Deus tem uma perfeita defesa para a sua palavra e não necessita sequer de mim. Deus tem uma perfeita defesa para cada um dos pequeninos que ele levantou nesse planeta
para louvar o seu nome e não necessita de nenhuma outra pessoa. O Espírito Santo de Deus, o mesmo que vem batizando a cristandade desde o primeiro discurso do apóstolo Pedro para todos nós, vem convertendo todos os corações a si mesmo, e não haverá poderes nessa terra para resistir ao Criador do universo. Deixai para trás os nomes dos deuses dos gentios, os nomes daqueles que estão tentando ter exclusividade sobre aquilo que é da parte do Senhor, e Senhor também eu digo com todas as letras maiúsculas, o Senhor Jeová. Convertei-vos ao nome do nosso Senhor Jesus, que é pacífico, manso e humilde, e que nos deixou essa lição. E convertei-vos pelo Espírito Santo de Deus a aceitar essas 5 coisas que eu tenho ensinado, humildemente como apóstolo do Senhor. Negar o mal. Todo nome de mal que você conheça, negue a isso. E aceite que Jesus de Nazaré é o único Filho de Deus. Aceite o batismo de João Batista, pois é o batismo com arrependimento. Aceite o batismo com o Espírito Santo e com fogo, a imposição de mãos para receber como um vaso a água viva que vem do Senhor. Aceite um discipulador que tenha algum conhecimento da palavra de Deus e que não seja pecador por vontade, mas apenas como todos nós cristãos, pessoas que tenham concupiscência, ou seja, a inclinação para o pecado em sua carne. E não desista até o fim, pois o Senhor Deus com todas as letras maiúsculas, lhe dará a perseverança necessária para ter vitória e herdar como nós a salvação e a eternidade. Deus os abençoe a todos, em nome de Jesus, o Santo de Israel. Amém e amém.